Entendi. Você lida também com ISG, ou ESG, né, em português. E gestão integrada. Sei que tem prazer em falar de ESG. A minha pergunta é, que são vocês também os que nos acompanham gostariam de saber, como integrar a qualidade, né, qualidade, meio ambiente e segurança dentro da estratégia sem necessariamente gerar conflitos. Primeiro, é possível fazer essa integração sem gerar conflitos? Primeira pergunta. Segundo, como fazer isso para que ela não gere conflito entre as diferentes áreas da organização? É possível sim, Jorge. É o grande sentido, na verdade, né? Eu mais uma vez vou voltar lá em 2015. Veja, a gente vem de uma jornada, você bem sabe disso, porque você trabalhou com outras normas, com outras versões dessas normas, né? A gente estuda aí já sistemas de gestão integrada há muito tempo. A gente vinha de normas que elas não se conectavam em seus requisitos, né? Então, a gente tinha, por exemplo, a 9001, que eu tinha um requisito 4, que era, por exemplo, a política, e aí quando eu ia para a 18.001, que era a norma de saúde e segurança, a 18.001 a OSA, 18.001, a desconexão. Em 2015, a ISO ajudou a gente nisso, né? Ela cria uma estrutura de alto padrão, uma estrutura SL, e a partir dali ela publica a 9001, que é Sistema de Gestão de Qualidade, ela publica a 14.001, Sistema de Gestão Ambiental, ela publica em 2018 a ISO 45.001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, a OSAS 18.001 passa a ser uma norma só de referência, ela não obsoletou, ela não é mais uma norma de requisitos de auditoria, uma norma de consulta, e a ela o nosso agradecimento, né? Porque ela nos serviu durante tanto tempo. Então, hoje, se a gente pegar exclusivamente, Jorge, o sistema de gestão de qualidade, o de meio ambiente, de saúde e segurança, ele já tem uma integração total, porque os requisitos, eles são os mesmos. Eles se conversam na sua essência. Então, quando a gente fala de contexto na qualidade, o contexto também é contexto no meio ambiente, é também contexto na saúde e segurança. Quando a gente fala de liderança no 5, é liderança na qualidade, na saúde e segurança no meio ambiente. Então, do ponto de vista de SGI, isso está muito, muito arrumado, muito interessante. E a gente vê isso no dia a dia, né, Jorge? Quando a gente está fazendo as nossas prospecções, que às vezes a gente vira para o cliente e fala assim: mas por que você vai fazer o sistema de gestão só de qualidade? Se hoje a gente já tem uma estrutura que proporciona um SGI, né? Então, claro que dentro dos requisitos tem suas particularidades, né? O requisito, por exemplo, principalmente o requisito 6, 7, 8, ele muda bastante se eu estou numa norma de qualidade, se eu estou numa norma de meio ambiente, se eu estou numa norma de saúde e segurança, mas a estrutura é a mesma. Agora, quando a gente faz esse link com o SG, a gente tem uma conexão direta, e aí dá para integrar totalmente. Por quê? Porque quando eu vou para o pilar de meio ambiente, né, eu já tenho ali a 14.001 e suas rotinas, automaticamente, né? Quando eu pego o pilar social também, se eu tenho um sistema de gestão de meio ambiente, por exemplo, a comunidade ela já é uma parte interessada, então ela já aparece dentro do 4.2 para mim. Então eu já consigo fazer um link direto. E quando eu vou para o Ok. G da governança, né? O G da governança do SG, ele traz um pilar que é o de saúde e segurança do trabalho. Então, eu também consigo fazer um link direto com a ISO 45001, né? Dentre outros pilares, porque a governança também vai trazer ali referências de gestão. Então, eu faço um link com a área de recursos humanos, né? Eu posso fazer um link com a área de suprimentos, ou compras, ou aquisição, né, que já está dentro da 9001. Então, existe sim essa possibilidade de uma integração total, Jorge, isso feito com bastante método, né, com bastante cuidado. Podem existir choques, podem, e a gente vai ter que conciliar isso, né? Então, vou dar um exemplo na prática que eu tive no cliente que eu achei interessantíssimo, que foi o seguinte: aqui no Brasil, Jorge, nós temos uma legislação que fala sobre coletores para coleta seletiva.
né? Ok. E é uma legislação que ela gera cores, né? Então ela estabelece que os coletores, eles precisam estar nas cores devidas para que as pessoas facilmente identifiquem aonde dispor o seu resíduo. Olha que interessante. E aí, o que que aconteceu? A área de meio ambiente foi lá e comprou os coletores, né? Perdão. A área de qualidade foi Uhum. lá e comprou os coletores todos brancos e colocou na área. Por quê? Porque isso era um requisito de qualidade, de segurança do alimento. Estou falando aqui de uma planta alimentícia. Quando a área de meio ambiente olhou, disse assim: caramba, não pode, os coletores têm que ser na cor que está na legislação. Aí chama a profa aqui, professora, a gente está com um problema. O que foi que aconteceu? Aí eles me relataram. Aí eu disse, não, vamos ler a legislação de novo. Vamos lá, vamos ler. Quando a gente foi ler a legislação, inclusive o Uhum. CONAMA, né, uma legislação do Conselho de Meio Ambiente aqui do Brasil, ele não fala na cor do coletor, ele fala na identificação do coletor. Aí eu disse, gente, achamos a solução. Vamos Oh, fazer as etiquetas na cor do coletor. O coletor precisa ser branco, por conta da segurança de alimentos, né? A gente vai botar a etiqueta na cor. Então, vamos ter a etiqueta vermelha, vamos ter a etiqueta azul, vamos ter a etiqueta amarela. A etiqueta é que vai, a cor da etiqueta, de acordo com o CONAMA, é que vai dizer o tipo de resíduo. E aí achamos a solução. Então, veja, um conflito direto ali, né, entre a qualidade e o meio ambiente. Então, às vezes acontece, acontece. E aí, num sistema integrado, as áreas precisam sentar e precisam se coordenar. É por isso que existe um requisito nas normas que você falou, Jorge, que é a gestão de mudança. Toda e qualquer mudança dentro de um sistema integrado, ela precisa ser avaliada, porque ela pode trazer impactos para um dos ok. sistemas. Mas E uma aí a gente pergunta, precisa ter a conciliação. Pode falar, Jorge. o que você acha disso? Houve insuficiência na legislação? Quando eu digo insuficiência, a linguagem que a legislação trazia não era bem clara ou foi uma forma diferente de interpretar? Depois de terem consultado a legislação, ela é clara, a legislação, ou não estava muito bem clara? Eu acho que ela é clara. Eu acho que foi um erro de interpretação, né? E aí a gestão. Ok. Por que que a gestão falhou? Porque, assim, todas as vezes que eu estou diante de um problema, de uma não conformidade, eu olho para a gestão. Eu olho para a gestão. Eu acho que todo desvio normativo ele não é personalíssimo, né? Então, se a pessoa cometeu o desvio, eu também, no lugar dela, poderia ter cometido. Não, eu não entendo dessa Sim. forma, eu olho para a gestão. Onde é que eu acho que está a falha, Jorge? A gente não rodou uma gestão de mudança. A gente não rodou uma gestão de mudança. Então, vamos lá. Se eu estou substituindo todos os coletores de uma área de meio ambiente, eu preciso falar com essa área, né? Eu sei que a qualidade foi muito proativa, né? Provavelmente deve ter recebido alguma indicação na sua auditoria interna e disse, olha, vocês estão descumprindo aqui porque os coletores de vocês, eles estão em cores, e na área produtiva, todo e qualquer recipiente precisa ser na cor branca, né? Houve a falta de comunicação. A gestão de mudança não rodou, porque se a gestão de mudança tivesse rodado, eles teriam conversado e teriam dito, não, peraí, não pode ser branco, vamos achar uma solução, porque a solução veio pós, né? A solução veio, então essa solução poderia ter vindo antes. E os Antes. coletores seriam brancos do mesmo jeito, com os adesivos coloridos, né? Então, eu acho que é isso, acho que a gestão falhou no sentido do entendimento da gestão de mudança, né? E isso acontece, gente, em várias situações, tá? A gente entende isso, assim, em várias situações, isso acontece. Às vezes, é por isso que existe esse requisito tão importante, 6.3, a gente tem aí nas normas ISO, para rodar essa gestão de mudança.